Meus amigos, em nossa primeira narrativa a respeito da gruta e da mulher que vai em busca do tesouro, nós podemos decodificar como a vida que nós mantemos no dia a dia. Às vezes, possuímos tudo aquilo que nos proporciona a felicidade real, mas vivemos na sombra, e a sombra é rica de fantasia. A realidade é distorcida na sombra. Os medos campeiam na sombra. E como consequência, nós acreditamos que podemos mudar a diretriz da nossa felicidade para as coisas que ainda não nos fazem falta e que, face à nossa imaginação, passam a tornar-se essenciais em nossa economia de necessidades. E não raro, trocamos a felicidade real por um monte de coisas às quais atribuímos valor e não têm um sentido profundo, despertando em uma realidade mais entristecedora e numa descoberta do ser existencial vazio de objetivos. Uma das grandes doenças do nosso século, dos nossos dias, é o vazio existencial. Não poucas pessoas apresentam essa realidade dolorosa. Eu não sei o que vim fazer aqui. E muitos dirigem a outrem perguntas para que lhes preencham esse vazio existencial. Qual é a minha missão na Terra? O que é que eu deverei fazer para ser feliz? Como se outrem possuísse a chave mágica para decodificar os problemas de cada qual e dar a cada um deles a resposta específica. A gruta é o símbolo da reencarnação. Estamos na gruta, e quando a porta da desencarnação encerra o ciclo existencial, não podemos voltar atrás. Nada podemos fazer para alterar aquilo que já foi realizado. Eis porque devemos todos, enquanto estamos no carro carnal, agir com inteireza, fazendo sempre o melhor ao nosso alcance, para evitar dramas e consciências de culpa. Muitas vezes o filho não é tão cumpridor dos deveres para com os pais. Muitas vezes até crucificam os pais em problemas perfeitamente evitáveis. Na sua leviandade, esquecem-se daqueles que os amam com profundo enternecimento e estão procurando na gruta da fantasia as joias de aparência e que passam tão rapidamente. E depois que desencarnam os pais, fazem mecanismos autopunitivos e começam a transtornar-se, vitimados por disfunções neuróticas, de que não terei sido eu o responsável por isso, não ter sido eu aquele que causou determinado drama, determinado traumatismo. E muitas vezes, quando acompanhamos a desencarnação dos genitores e vemos a lágrima que os esfíncteres liberam, vemos a angústia, como quem desejava dizer palavras finais. Ficamos buscando médiuns para que digam aquilo que jamais será dito. O mundo espiritual superior não permite que aquele que passou a cortina de sombras volte para regularizar o que deveria ter feito no tempo hábil, utilizando-se da mediunidade. Não é esta a função. Todos temos as mesmas oportunidades.
Outras vezes, nós próprios, no momento da morte, nos damos conta e despertamos e gostaríamos de mudar a nossa paisagem. Pessoas a quem odiamos gostaríamos de perdoar, aqueles a quem prejudicamos gostam de pedir perdão, e a ansiedade fica para a próxima encarnação. Quem tiver qualquer conflito, solucione antes. A grande proposta do perdão não é apenas perdoar, é reconciliar-se com o adversário. Daí perdão e reconciliação. Aqueles que dizem que amam, tornem seus amores mais benevolentes, mais pacientes, menos egoísticos. Amem, desejando que o outro seja feliz e não que o outro lhe faça feliz. Antes de assumirem determinados compromissos, pensem nos seres amados, pensem neles, nas dilacerações morais, nos danos que lhes vamos causar na alma, nos conflitos que lhes vamos deixar. E nos perguntemos, será que eu gostaria que assim agisse a pessoa amada para comigo? Porque a existência física, por mais larga, é sempre muito curta. Que o interroguemos aos nonagenários, aos centenários. Ficamos procurando mecanismos de prolongamentos. Dia chega em que se interrompe. E o ideal é viver de tal forma que cada minuto seja hábil para a nossa libertação. Faz muitos anos, disse-me Joana de Ângeles, a existência na Terra é a delicada arte de dizer adeus. Estamos sempre dizendo adeus. A primeira parte do seminário já é adeus. Daqui a pouquinho o seminário já é adeus. Vivamos de tal forma que esse adeus seja uma forma de ter presente a vida sem nos havermos despedido dela. Jesus viveu assim. Ele viveu absolutamente desprendido. Se examinarmos a sua vida, nasceu numa casa muito pobre, de um carpinteiro, nem era marceneiro, que trabalhava com mais artes. O carpinteiro trabalha com a madeira mais bruta, prepara bases, suportes. Nasceu numa cidade detestada, que até hoje é pequena. A seu tempo, não passava de uma aldeia, porque ele nasceu realmente em Belém, mas viveu necessariamente em Nazaré. O que confunde a muitos que pensam que ele era nazareno. Ele morava ali, vindo de Belém de Judá. E então era natural que um nazareu fosse visto como um estúpido. O galileu, em geral, era subestimado pelo judeu, porque o galileu, morando defronte do mar, do lago de Tiberíades, o mar da Galileia, era o homem do mar, era invariavelmente pescador. E nas margens, nos aclives, porque o mar da Galileia fica a 200 metros abaixo do mar Mediterrâneo, e para chegar à Hebreia há que subir. Ali nas encostas eles eram produtores de vinhos, agricultores. Eram condutores de caravanas, eram pessoas simples, semi-alfabetizadas. E eram desconsiderados pela presunção judeia. O nazareno, muito pior. O Evangelho relata um tópico que, ao ser convidado Natanael, que mais tarde seria discípulo de Jesus, para incorporar-se ao grupo, ele faz um momento de chocarrice dizendo: que pode vir de bom de Nazaré? Que podia ser Jesus se ele estava em Nazaré? Não podia ser nada demais. Então Jesus viveu em um lar modesto, em uma cidade modesta, com apenas uma fonte para tirar água. Mas ele assim o fez
para demonstrar que não é o lugar que dá fama ao indivíduo. Não é o fato de alguém ter nascido em Jerusalém, Roma, Paris ou New York que torna esse indivíduo respeitável. As cidades se fizeram famosas por aqueles que lá viveram. Não lhes deram fama as cidades a eles. Eles as tornaram conhecidas pelo que foram. Jesus tornou Nazaré uma cidade inesquecível porque ali viveu. E porque ali ele não foi sequer considerado pela própria família. Quando ele se apresentou na sinagoga, e todos o tinham como um estúpido, inclusive os familiares, os irmãos, que podem ser carnais, que podem ser primos, que podem ser os filhos de José do primeiro matrimônio, a história ainda não definiu. Então os irmãos sentiram-se humilhados porque ele se levantou, tomou o texto de Isaías e apresentou-se como Messias. Era o máximo. Agarraram-no e levaram-no à rocha para tirá-lo de lá. Não pelo que ele falou, por inveja. A inveja é um adversário cruel da criatura humana. Eles invejavam Jesus por não ser Jesus como eles. E apenas se utilizaram de um falso pretexto. Muitas vezes perseguimos alguém, não porque a pessoa seja mal, porque tenha essa ou aquela dificuldade, porque a invejamos e nos utilizamos de um mecanismo de justificativa para descarregar a nossa inferioridade. E quando pretendiam atirá-lo da montanha, ele teria desaparecido das suas mãos e foi aparecer na Galileia. Porque ele possuía um perfeito controle sobre as moléculas que lhe constituíam o corpo. O seu psiquismo excepcional podia condensá-las, aglutiná-las, desorganizá-las, sutilizá-las. Quando ele anda sobre o mar, como os modernos iogues ou quaisquer pessoas que têm um grande poder de concentração, andam sobre as brasas descalços e não se queimam, ele manipulou as leis que estão em nosso sistema para poder demonstrar aos amigos que ele era o Senhor das forças ignotas da natureza. Na barca, ele dorme. E a psicologia faz uma análise. Como é que alguém, diante do perigo, pode dormir? Absoluta tranquilidade. Para ele era indiferente estar no corpo ou fora dele. Ninguém sai da vida. Dever-nos-ia ser indiferentes. Estar na matéria ou fora dela, desde que estamos na vida. Obviamente, estando na matéria, com uma tarefa, temos a consciência de executá-la, realizá-la. Ela nos é útil com essa finalidade. Progredir, ascender, avançar na direção da nossa meta essencial. Essa é a proposta. Então ela tem esse significado. Jesus está na barca e dorme. Ele que dormia tão pouco. É uma lição que ele quer dar aos amigos. E subitamente, pela situação do mar, ele é susceptível a tempestades violentas e inesperadas. Porquanto a ardência da terra sobe e provoca um fenômeno natural. E subitamente os céus se tornam escuros, sopram a brisa, que agora se transforma num tornado, a barca se movimenta e os companheiros têm medo. Têm medo e se revoltam por vê-lo dormindo. Mas é assim conosco. Nós ficamos com tanta raiva das pessoas calmas, que chamamos de preguiçosas, indolentes, irresponsáveis, só porque somos afobadinhos. Quando vemos uma pessoa tranquila, dizemos, ali, parece que não é gente, parece que já morreu, quem já viu uma coisa dessa? Nós adoramos a vida desesperada, desgastante, e aí não aguentam. Despertem-no, não por amor a ele, para que nos salve. O nosso amor tem sempre uma desculpinha. Eu te amo muito, porque preciso de ti. Não é assim que sempre se diz? Ai, quanto eu preciso de ti. Então, eu te amo.
é o negócio. Despertam-no e Pedro, que era nós que estávamos lá, diz: Senhor, não vês que perecemos? Quer dizer, Jesus não perecia, ele sim. E tu dormes? Simão, quão pouca é a tua fé. E pondo-se de pé, repreende os ventos, repreende o mar, e tudo vem à tranquilidade. É tão fácil dizer que isso é fantasia, mas aqueles que possuímos a visão da vida transpessoal e sabemos que os fenômenos da natureza são programados e são realizados por seres espirituais que estão na tradição de todos os povos, os elementais, as valquírias, as fadas, os gnomos, os silfos e tantos outros nomes têm eles, os orixás, que muita gente conhece aqui, os exus, que também não são familiares, os espíritos da natureza, que são aqueles que estão na fase pré-humana e são utilizados para as atividades mais imediatas do processo da evolução do universo, antes de adquirirem o estágio de humanidade. Esses espíritos são dirigidos por outros que têm a visão do conhecimento para trabalharem as forças da natureza em todos os seus aspectos, nos bosques, na terra, no ar, nos mares, nas águas em conjunto. Então, quando Jesus, o Senhor deles, lhes fala, eles então atendem e o mar tranquilizam. E os companheiros perguntam: mas quem é este? Que até os mares e os ventos o obedecem. Viviam com ele e não o conheciam. Às vezes nós vivemos com a pessoa toda uma existência e não a conhecemos, porque nem deixamos a pessoa falar. Nós conhecemos o que nós projetamos nela. Daí um dia que ela faz uma coisa que não está em nossos cânones, nós dizemos: eu sou tomado de surpresa. É que nós não conhecemos a pessoa, nós não deixamos. Às vezes nós estamos com alguém que tem algo para nos dizer, mas nós falamos tanto que não deixamos a pessoa dizer. Noto muito isto nos diálogos, quando pessoas vêm pedir palavras, vêm tão carregadas de palavras que não querem respostas, querem descarregar. E agora, com a moda de psicanálise, a gente anda atrás de psicanalistas gratuitos. Falar. E quando o outro vai dizer: peraí que ainda não acabei. E não deixamos falar. Um grande cientista cunhou esta frase, eu não me lembro o nome dele, por isso não cito. Na área da inteligência, a arte mais sublime é de saber ouvir, porque todos só sabem falar. Uma amiga me disse muito jovialmente: Divaldo, você conhece Beltrano? Sim. Ah, mas ele não deixa a gente falar. Quando ele está comigo, faz uma pausa, eu digo: agora sou eu. E aí eu falo também, porque ele fala sem respirar. É uma necessidade que nós temos de jogar para fora tudo quanto não é real, que é imaginário. Porque o que é real e o que é grave nós temos muita dificuldade de dizer. Tecnicamente, nas primeiras consultas, o paciente nunca diz qual é o seu problema. Primeiro ele mascara o problema. O médico pergunta, quando pergunta, porque hoje não dá tempo. O médico pergunta: qual é o seu problema? Ai, doutor, nem sei por onde começar. Do pé ao cabelo eu sinto tudo. É isto, é aquilo. Ele está mascarando. E o médico, que é sábio, ouve. E depois assim: e qual é o pior? Eu nem sei. Pois não. Eu vou lhe pedir uma série de exames, a gente adora fazer exame. E há aqueles que morrem fazendo exames, o que é uma pena, porque morrem sem saber de quê. Quando traz os exames, aí já confia um pouquinho mais no médico, aí é que ele vai à causa real. E ele diz exatamente, eu penso, primeiro ele faz o diagnóstico. Eu acho que eu estou com isso, que eu estou com aquilo. E o médico ouve, acha outra coisa. Sempre o médico acha errado. Esse negócio de ser médico é horrível, porque a gente vai às vezes mais ou menos bem e sai do médico com tanta doença.
Ele descobre que está com tanta doença que é de desanimar. Uma amiga já me disse: Divaldo, eu não vou ao médico, porque eu entro mais ou menos e saio horrível com um monte de remédio. E eu tenho um filho médico que, por sua vez, me diz: mas, tio Divaldo, é uma coisa tão curiosa a psicologia humana. Chega um doente muito mal, e eu peço os exames hábeis. E quando ele chega, eu digo: olha, tem uma péssima notícia para você. Ele fica assustado. Doutor, é grave? Muito grave. É câncer. É muito pior. O que é, doutor? Você não tem nada. Nada! Eu não tenho nada? O senhor está louco. Porque a gente quer ter uma doença. É o nosso mecanismo para ser infeliz. Imagina a pessoa não ter doença nenhuma no dia de hoje. É um infeliz terrivelmente desventurado. Porque quem é doente não trabalha, dá trabalho. Não é? Quem é doente tem que receber apoio, não apoia. Quem é doente tem que ser visto com compaixão, não tem compaixão de ninguém. O doente não tem. Geme, você não vem me atender, não, está demorando tanto. Então é ótimo ser doente e é horrível ser sadio, para ter que aguentar os doentes. Jesus entendia esse conflito da natureza humana e amava os seus companheiros, não obstante eles serem assim, porque a isso a psicologia chama a sombra. É a sombra, o ser infantil que ignora a realidade. Ainda não atingiu a maturidade do discernimento. E Jesus lutou com duas sombras: a sombra individual e a sombra coletiva que pairava sobre Israel, como a sombra que paira hoje em nossa cultura. O que é um homem triunfador? É aquele que tem uma cobertura em Paris, em New York. É aquele que tem um iate. É aquele que tem um Mercedes-Benz ou um Volkswagen. É aquele que tem. Então, essa é a grande sombra. É o indivíduo que tem a síndrome de Pilatos. A psicologia cunhou esta síndrome, porque Pilatos era um governante governado. Ele tinha poder, mas não era dono do poder, porque ele era serventuário de César. E Jesus lhe disse: tu tens o poder que te foi dado, que te foi delegado, mas eu não, eu posso. E se eu fosse rei como tu pensas, os meus exércitos estariam aqui, mas o meu reino não é deste mundo. Pilatos não podia entender, não tinha uma dimensão, porque ele estava mergulhado no poder temporal, no gozo, no prazer, na governança, agradar os judeus, agradar a César. Era um homem de duas faces. Deveria governar esmagando, mas não podia ser detestado para não ser assassinado. Tinha que conquistar, não podia desagradar o seu chefete, porque poderia destituí-lo. É assim que nós vivemos a grande sombra. E Jesus enfrenta essa sombra e cindia: eu venho em nome do Pai, eu sou o Filho do homem. Mostra a sua humanidade e mostra a sua origem divina. A origem divina que é de todos nós, só que eles tinham conhecimento, ele tinha conhecimento. E nós temos informação, mas ainda não nos identificamos com esse conhecimento. Quando nós nos identificarmos com a certeza que somos de procedência divina, que nenhum mal nos acontece, que tudo o que nos acontece é um bem para nos tornar melhores, a vida muda completamente de significado. E essa é exatamente a visão espírita. Quando Allan Kardec interroga na questão 629 do Livro dos Espíritos, o que é moral? Os Espíritos respondem que é a regra de bem proceder, de distinguir o bem do mal. Palavras literais. Essa regra de bem proceder só é exequível quando sabemos discernir o bem do mal. Quando adquirimos consciência do que somos, e não quando temos conhecimento de como estamos. O nosso conhecimento de como estamos é quando temos no banco.
é quando temos lá, ditado pelo computador, quais são os nossos títulos, quais são as nossas posses, as coisas que nos aturdem. Isso nós temos conhecimento. Mas quando nós temos a consciência do si, as coisas são da nossa administração, mas não são tão importantes, porque elas vêm e vão. Não há muito, Bill Gates, o então mais rico homem da Terra, naqueles dias com 90 bilhões de dólares, quando a Microsoft experimentou um problema legal e teve ameaça de ser dividida em duas empresas, nas bolsas, da noite para o dia, ele teve a fortuna diminuída 30 bilhões de dólares. E o mundo inteiro lamentou porque ele passou a ser o segundo mais rico do mundo. É um mundo de fantasia. E foram perguntar, mas o senhor perdeu 30 bilhões de dólares e não se preocupa? Ele disse, o computador é que disse que eu tinha, mas eu não sei se eu tinha. Porque hoje são os computadores que dizem. São os financistas que dizem, olha, você tem tanto, você tem tanto. Agora lá na bolsa você tem tanto. Mas é tão bom quando a gente tem o que pode carregar. Eu ainda tenho saudade quando eu tinha o dinheiro no bolso. E de vez em quando tirava e contava. Às vezes o dinheirinho estava até mofado e a gente, higienicamente, para poder contar. Botava no bolso e batia com a mão. Ele carregava fortuna. Não havia assalto. Havia sim ladrão de galinha, que era uma coisa muito ética. Era tão ética que há uma parábola de Buda. Imagina como isto é antigo. Buda viveu 700 anos antes de Jesus. Ele fez uma pregação e quando terminou, veio um ladrão de galinha e disse, Senhor, estou comovido. Eu sou ladrão de galinhas. Agora que eu estou comovido pela vossa mensagem, eu vou mudar. Eu sempre roubei diariamente uma galinha, agora não. Vou roubar dia sim, dia não. É uma parábola do budismo. Então notem, agora tudo que nós temos são dinheiros plásticos. E já não temos muito, porque quando a gente está sacando, o dono está atrás de revólver, dando passe a senha. É uma situação embaraçosa. Jesus conseguiu despojar, seus irmãos dirão, ele não precisava. Nós sempre sabemos das necessidades dos outros e achamos que os outros não têm necessidades, porque nós nos assoberbamos de necessidades. Mas ele era tão peculiar nessa visão de mundo e tão preocupado com o mundo, que certo dia a multidão acompanhando teve fome. E os discípulos disseram, Senhor, a multidão tem fome. E ele se preocupou com a multidão. Que temos? Peixes e pães poucos. Tragam-nos. Há várias interpretações e nós não iremos dar uma final. Fica por conta de cada imaginação. Tragam-nos. E multiplicou-os. E foi uma distribuição tão farta que sobraram cestos de pães e de peixes. Há aqueles que teorizam nas fantasias. Ele deu o alimento da alma. É possível. Ele nutriu. Mas ninguém nutre estômago com palavras. E fome não tem moral. Quando ela ataca, a pessoa ataca. Até os animais selvagens. Eles matam quando estão perseguidos, acuados ou quando têm fome. Eu pessoalmente acredito que sim, que ele multiplicou. Porque nas memoráveis sessões de materialização de ontem como de hoje, os espíritos conseguem. A senhora de Perrance, a notável Elizabeth de Perrance, materializava objetos que permaneciam, transportava plantas de várias partes da terra. O médium Peixotinho, na Mansão do Caminho, transportou de praias longínquas do Pacífico Sul conchas que estão até hoje em nossas vitrines. Transportava flores. A mediunidade de Chico Xavier, em uma das vezes em que eu estava presente, transportou violetas dos Alpes, edelweiss, materializava tangíveis. Nas memoráveis sessões de Dona Ana Prado, Frederico Figner
Estando presente, sua filha Raquel veio e sentou-se-lhe nas pernas. Passou-lhe o braço sobre o ombro e trouxe-lhe uma rosa do seu jardim no Rio de Janeiro. Ele estava em Belém do Pará. E ela trouxe da rua Marquês de Abrantes as rosas que ela havia plantado. E deu-lhes. Este homem mudou de vida, se tornou um apóstolo. E ele declarou, quando terminou a sessão, que eu voltei a chamada realidade objetiva, senti mais a falta da minha filha do que na hora em que eu a sepultei no cemitério de São João Batista. Porque quando ele a sepultou, ele acreditou que ela morreu, que se acabou. Ele era de cultura hebraica, era judeu. Acabou-se até o juízo final. Mas quando ele a reencontrou viva, pulsante, com calor, aquilo de que espírito é frio, é imaginação. Com calor, com pulso, com o perfume que ela exalava, as rosas, e ele voltou a chamar da realidade dos parcos sentidos, foi uma dor mais profunda do que a primeira perda. Porque agora era a certeza de que ela vivia e podia retornar 1000 vezes, mas ele não merecia. Então ele foi lutar para merecer. Esse homem, que alguém definiu assim, judeu, vinculado aos interesses comezinhos, abriu as mãos e subia aos morros do Rio de Janeiro para levar alimentos aos favelados. Abriu a sua imensa fortuna. Ele que foi o primeiro divulgador aqui do gramofone e dos primeiros discos, que foi amigo particular de Edson. E os discos vinham, Casa Edson do Rio de Janeiro, vinha gravado. Este homem mudou e volta do além, pela psicografia de Chico Xavier, para poder contar o que ele encontrou no além. O reencontro com Raquel, sua filha. Então Jesus, sendo o arquiteto do planeta, podia sim condensar, materializar, dar, como ele o faz, materializando em volta do planeta através das forças, todas as energias que se condensam, que se alteram, que se modificam e que nos dão vida. A sombra que ele teve que enfrentar é semelhante à sombra que nós devemos enfrentar. A nossa sombra individual, a ignorância, que o Evangelho vai desbastando e a doutrina espírita nos vai ensejando a adquirir conscientização profunda. E a sombra coletiva, que são os preconceitos, a ditadura dos preconceitos. Como nós temos preconceitos contra 1000 coisas. A cada instante eu me descubro com um preconceito. Quando eu reajo, eu me dou conta que é um preconceito a respeito daquilo. Porque reagir é uma forma de estar contra. Então eu procuro trabalhar para aceitar. Então não se deixar asfixiar pelas sombras. Ele não se deixou dominar pelo preconceito. Ele fez o que devia fazer. Como é como nós dizermos, mas eu me tornar espírita, eu ir trabalhar numa obra de caridade, agora que estou aposentado, que eu devo gozar, o que é que vão dizer de mim? Agora que eu tenho tempo, porque eu já tenho um salário justo, poderia dar o meu tempo vago para os que não têm tempo nem oportunidade, mas eu vou ter que ganhar. Preciso ter uma casa melhor, preciso dar mais conforto à minha família, preciso ter mais. E quando iremos ser mais felizes, mais desvestidos de tantas ilusões. Essa sombra coletiva que nos domina e que nos obriga a tomar as atitudes que todo mundo toma. Um amigo me disse, Divaldo, eu planejei muito quando me aposentar, vir lhe ajudar. Eu disse, mas eu ainda não estou precisando de ajuda. Eu ainda sou uma pessoa válida. Não quero dizer ajudar a você na mansão do caminho. Eu disse, então não é a mim. Você vai ajudar a mansão do caminho, porque eu vou morrer. E a mansão do caminho vai ficar. Era um amigo que merecia. Por isso, eu dialoguei, senão eu deixava para lá. Não há tempo. A pessoa diz qualquer coisa, ok. Deixar na sombra.
Ele disse, você tem que se conscientizar que vindo trabalhar na mansão, eu não tenho que lhe pagar, porque você está ajudando a minha obra, ela não é minha. Eu estou nela e vou sair dela. É obra da vida. Ah, sim, mas eu quero ajudar a mansão do caminho. Eu digo, ainda está mal feita a colocação. Você vai se ajudar através da obra da mansão do caminho. Porque o bem que nós fazemos, meus irmãos, não é a ninguém. Faz-nos bem. Por isso o bem tem uma linguagem, fazê-lo com alegria. Há pessoas que fazem crucificadas, já não aguentam os pobres. Todo dia tem que dar comida pobre. Essa pessoa está na sombra. Desencarna e nós dizemos, mas era tão bom, como é que pode estar perturbado? Não. Projetava a imagem de uma irrealidade. O bem tem que ser tão natural que primeiro ele nos torne pessoas felizes. Observem como pessoas que se dedicam à tarefa da solidariedade andam cansadas, irritadas, magoadas. Imagine, trabalha e ninguém compreende. É a sombra. Jesus não tinha nada disso, não interessava. Vai tu e faz o mesmo, e foi embora. Se o fariseu fez ou não fez, foi problema do fariseu. Não era problema dele. O problema dele era acender luz. Quem preferia a sombra fugia. A mulher surpreendida em adultério. Ele não condenou, ele não a absolveu. Agora vai e não tornes a pecar. Percebamos a profundidade da lição, porque o problema era dela, não era dele. Se ela se redimiu, como tudo diz que sim, foi ótimo para ela. Às vezes, em nossos arraiais, nós procedemos bem e depois, viu que eu estou procedendo bem? Como se aquilo fosse bom para o outro. Outras vezes nós fazemos o bem e dizemos assim, veja bem, meu Deus, o que eu estou fazendo, hein? Não esqueça de pagar. É a sombra individual. Na hora em que nós olharmos o filho e explodirmos de ventura, qual é a mãe que tem a preocupação que o filho um dia vai lhe retribuir? Não tem. Mais tarde que começam algumas exigências pela lei universal do jovem amparar o velho, do filho resgatar com os pais. O contributo do amor é lei universal, é dever. Está lá no livro dos Espíritos. Então, é diferente. Na hora que te ama uma pessoa que explode, como temos vontade de dar tudo e parece pouco. Depois, quando auto-adaptamos-nos, é que queremos a volta. E quando brigamos, pedimos tudo de volta. Até as cartas. Tem até uma música, devolva as cartas que eu lhe dei. Imagine os irmãos a intensidade da sombra. Jesus apagou essa sombra e nos deu, hoje, através da explicação do Espiritismo, que é uma psicologia existencial, é uma psicologia profunda, a gente pode decodificar o Evangelho. No livro a que se referiu Miguel, Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda, Joana de Ângeles analisa este homem, este Jesus, em uma linguagem perfeitamente psicológica, demitiza o Deus e apresenta o amigo, que agora vai estar conosco em todo lugar, porque nós estaremos com ele em toda parte. Ela analisa um versículo do Evangelho segundo o Espiritismo e um tópico das exposições dos Espíritos sobre aquele item. E eu confesso aos amigos, sem nenhum interesse embutido, nenhum, que a mim me fascinou. A primeira mensagem que ela escreveu não obedeceu à ordem cronológica do Evangelho, ela colocou depois, foi a beneficência. E ela começou de uma forma muito singular. Ela citou o texto, citou o item de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo e começa assim: a beneficência, ou ciência de bem fazer. Eu nunca tinha pensado isso. Posteriormente, no outro capítulo, a paciência, que ela teria escrito no século XIX, com o nome de um espírito amigo. 130 anos depois, ela reescreve
a paciência, ou a ciência da paz. Paciência não é ter paz para suportar as vicissitudes. E foi então decodificando à luz da psicologia profunda esse Jesus. Eu já tinha por hábito, periodicamente, chamá-lo, porque nós aborrecemos amigos nos momentos graves. Nos momentos menos graves, nós adornamos os amigos, mas nos graves apelamos. Para isso eles são amigos. E quando eu tinha momentos muito graves, numa longa vida como esta minha, eu sempre me sentei, fechei os olhos e disse assim: agora é com o Senhor. Mas, por favor, sente aqui. Vai ser uma conversa cara a cara. Como o senhor é um pouco mais velho do que eu sou do tempo que ele chamava Senhor, sente-se aqui. E eu então deixava que ele viesse e ele sentava. Na minha visualização psicológica, eu o via sentar, porque eu queria que ele sentasse. Agora me abrace. Sentia-lhe o braço sobre o ombro e sentia o calor. Ele disse assim: tenho tanto para lhe dizer, mas o senhor é o amigo a quem falamos sem palavras. E então eu sentia que ele me respondia sem palavras. Estou precisando do Senhor. Não que o fardo esteja pesado, mas eu sinto que as forças estão menos resistentes. Preciso de alguém que me ame. E eu sei que o Senhor me ama. E não falava nada, porque os grandes momentos de amor são silenciosos. Os grandes momentos de ansiedade são pauradores. Notem na comunhão, no intercurso profundo dos corpos e das almas, há um grande silêncio. Durante e depois, é o amor. Só no comércio é que ele é desesperado, porque ele resulta em estipêndios desta ou daquela natureza. Então eu fazia um grande silêncio, até que eu sentia que ele dizia: agora já vou. Outrem está me chamando. E eu liberava. Ele dizia assim: pode ir, porque agora eu estou com energia para uma boa temporada. E levantava-me rico de alegrias. E levanto-me rico de alegrias. Porque eu sei que ele pode. E eu tenho certeza que ele me ama. Porque eu o amo. Na minha inferioridade, eu o amo. Imagino então quanto a mim ele me ama. Porque tem tido paciência comigo desde antes que eu fosse, até agora que eu penso. Então Joana fala a respeito desse Jesus amigo, que nós temos que tirar do quadro da parede, temos que tirar do dogma, da teologia, para que ele se torne membro de nossa família. E por ser um amigo muito respeitável, a nossa família se torne respeitadora. Como ele vai passar a habitar a casa dos nossos corações, nós não praticaremos nada de que tenhamos de ter vergonha dele. Como nós sempre temos vergonha dos amigos. Dos estranhos, não. Mas quando o amigo diz: mas você fez mesmo? Fiz. Dá-nos uma vergonha. Porque a gente sabe da dor que isso provoca no amigo, a decepção que tem conosco. Só que aquele não se decepciona. Então Joana de Ângeles faz uma abordagem absolutamente atual. E ela penetra em uma área muito delicada da natureza de Jesus. É a natureza psicológica de Jesus. Allan Kardec perguntou aos espíritos, e vamos dizer textualmente, na questão 625, qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu à criatura humana para servir-lhe de modelo e guia? E a resposta foi: Jesus. Na reunião de cúpula do milênio, estava um cardeal, representante do Papa. Estava uma santidade, representante do Dalai Lama. Estavam várias outras santidades, pessoas muito tituladas.
E então eu olhei aquela multidão e comecei a meditar. Quando esta multidão, que tem Buda e Krishna, que tem Maomé e Confúcio, que tem os seus deuses, Yahvé, Jeová, e fui mentalmente declinando, quando é que eles aceitariam Jesus? E Joana de Ângeles começou a reflexionar comigo. Ela disse: todos eles têm um guia, Maomé, Moisés e etc. Mas só Jesus é o modelo. Por isso, Kardec perguntou modelo e guia. Guia é o que aponta caminhos, é o que orienta, é o que conduz. Modelo é o que se imita. Se pode ser um guia, não modelar. Quantos professores de ética e de moral dão excelentes aulas com péssimos comportamentos? Quantos mestres vão à aula para dar informações pedagógicas e lições de má conduta? Sentam-se no canto da mesa, pedem um baseado aos alunos. Não são mestres, são guias de cegos levando todos para o abismo. Então a humanidade teve muitos guias: Sócrates, Platão, este e aquele, Bahá'u'lláh há pouco tempo, Madame Blavatsky, doutora Annie Besant. Quantos? Mas modelo, só Jesus. Isto que Joana de Ângeles me disse fez-me derivar. Moisés, segundo a Bíblia, matou um egípcio para salvar um hebreu. Matou. Buda teve a vida convencional. Mudou depois. Confúcio, Maomé. Mas ele foi sempre modelar. Do berço ao túmulo, o mesmo. Jamais se pode apontar no Evangelho um momento de desar. Mas ele teve ira. Joana de Ângeles diz que sim. Porque a ira é um fenômeno de natureza biológica. Ele teve ira, energia, descarga de adrenalina, mas não teve raiva nem ódio. Quando nós abraçamos o ideal esfogueia a nossa alma. E então, o que o povo chama ira, muitas vezes é um momento de cólera. A Bíblia disfarça a ira divina para Deus, que não tem natureza humana. A ira de Jesus, na visão da psicologia profunda, foi o lamentar a nossa teimosia e optar pela sombra. É a mãe que diz: mas não é possível que isto não lhe entre na cabeça. É uma ira, sei que esteja com raiva. Vou lhe dizer pela enésima vez: é o pai, tenho tentado discipliná-lo, mas você não aceita, pela última vez, e não conte mais comigo. É uma ira, mas não é uma raiva, não é um ódio, não é um ressentimento. É o educador que ainda aplica a terapêutica de mais uma chance, esperando que haja uma resposta. Então, Joana de Ângeles faz uma análise de dois parceiros invisíveis da criatura humana. Esses parceiros invisíveis foram detectados por Jung, e por isso é a psicologia profunda da proposta de Joana. Em nossa natureza, à luz da psicanálise, há duas naturezas, ou seja, há dois componentes que fazem parte da essencialidade humana, como todos sabem. A ânima, que é o componente feminino, e o ânimos, que é o componente masculino. Nós temos, portanto, uma androginia psicológica. O homem tem a ânima, o conteúdo psicológico feminino. A mulher tem o ânimos, o conteúdo psicológico masculino. Ela tem uma anatomia que difere da sua psicologia. Ele tem uma psicologia que difere da sua anatomia. Até o momento da puberdade, a pessoa tem apenas anatomia e tem as duas psicologias. O menino pode vestir-se de mulher, brincar de bonecas, sem ser efeminado. A menina pode brincar de bola de gude, jogar futebol. Hoje jogar futebol, aliás, é feminino. Jogar futebol, correr, fazer isso, fazer aquilo,
sem ser masculinizada. No momento da puberdade, quando os órgãos anexos irão definir a expressão sexual, é que os conteúdos psicológicos descem para o inconsciente e ficam no inconsciente. Então o homem continua tendo a sua ânima, a mulher continua tendo o seu ânimos. Quando, diz os psicólogos, o Dr. Johnson, um homem se apaixona por uma mulher, à luz da psicologia profunda, é a ânima que está nele apaixonando-se pelo ânimos que está nela, exceto nas atrações sexuais, que isso são instintos. É que vale dizer que a ânima, que é o conteúdo feminino do homem, compete com a biologia feminina da mulher e se vincula ao conteúdo psicológico masculino da mulher e vice-versa. Então dizemos assim: eu gostei dela porque ela tem tudo aquilo quanto eu admiro. Ela é enérgica e é dócil. O enérgica é o ânimos, o dócil é a mulher. Ela é meiga, mas ela é decidida. A mulher é meiga por conteúdos tradicionais. A decisão é masculina. Então há um amor de conteúdos de parceiros invisíveis. E quando as pessoas são imaturas, os parceiros invisíveis se casam através da comunhão dos nossos corpos. Nós nos casamos com as pessoas. E à medida que convivemos, o conteúdo psicológico desmente a realidade psicológica. A pessoa não é tão decidida como nós esperávamos, é muito dúbia. E então nós vamos decepcionando. E dizemos: acabou o amor, porque acabou o encantamento. E ainda diz esse Dr. Johnson, para atrapalhar um pouco mais nossa cabeça, que muitas vezes o meu ânima tem ciúme do seu ânimos. E quando nós discutimos, eu sou um artista e ela é uma artista, a mulher que tem em mim está enciumada do homem que está nela, que está com mais projeção. Nós vemos isso entre os artistas. Raramente dá certo quando eles se casam, porque começam a competir. Eles se amam muito, mas amam mais a carreira. Mentira. A carreira é o conteúdo psicológico. Eu não vou deixar que o homem dela vença a mulher que está em mim. E começamos a competir. Até na mediunidade nós temos, né? Tem aquela competição, que se a gente pudesse desencarnar o outro para que ele fosse feliz, a gente até desencarnava, só para ele ir logo para o reino dos céus, para não sofrer, para não perder a missão e etc. São os conteúdos psicológicos. Quando há uma predominância desse conteúdo psicológico sobre a anatomia, há uma disfunção comportamental. E, naturalmente, existem as outras expressões de comportamento sexual, não de sexualidade. Exceto nos casos patológicos, no hermafroditismo, que são patológicos, é que há problemas anatômicos e problemas psicológicos profundos. Então, aqueles conflitos são predominância desse conteúdo psicológico, esse parceiro que é superior aos nossos impulsos de natureza anatômico ou biológico-anatômicas. A psicologia, às vezes, tem grande dificuldade para interpretar isso. E parte para os chamados conteúdos hereditários, para a vivência psicossocial, a educação doméstica, para a divulgação da mídia, que elege hoje determinados comportamentos como dignos de aplauso e que se tornaram aceitos. Só o Espiritismo pode explicar esse conteúdo psicológico de Jung, porque ele próprio não podia explicar, ele chegou a ter dúvidas e desencarnou ainda em conflito. A psicologia de Jung pode também ser chamada uma psicologia ou psicanálise de conflito. Ele não tinha certeza de nada. Sempre ele propõe e depois ele faz o seu conflito.
Mas é uma psicologia notável, porque ele não teve a coragem de dar o pulo para a reencarnação. Só isso. Ele disfarçou com conteúdos psicológicos, com arquétipos, lembranças de reencarnações. O Espiritismo, com seu contingente reencarnacionista, vem nos dizer que os arquétipos são conteúdos psicológicos que foram vivenciados e que estão em nosso inconsciente. Os mitos, as fadas, as buscas, eles estão em nós, porque nós somos herdeiros das nossas experiências passadas. Jung dizia que nós temos o inconsciente individual, Freud, e o inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo são nossas lembranças de várias reencarnações em vários lugares da Terra, como aconteceu com ele. Nas suas viagens à Itália, ele costumava dizer que conhecia o lugar antes de chegar lá, descrevia e constatava. E tinha simpatias e antipatias, o déjà vu, o déjà senti, o déjà raconté, as figuras psicológicas em frases francesas, que eles criaram para explicar o já visto, o já ouvido, o já pensado, o já sabido. Então, pela reencarnação, nós vamos recebendo a corporificação física de um sexo. E subitamente mudamos para outro sexo. Trazemos esse conteúdo psicológico das experiências em nosso inconsciente. O homem, que durante uma larga etapa vivenciou experiências femininas para desenvolver hormônios da ternura, da maternidade, do sentimento, e agora vem com um componente hormonal para desenvolver a força, a tenacidade, a coragem, o valor, o que não quer dizer que a mulher não os tenha, mas que caracteriza a predominância do hormônio masculino. Esse homem vai ter um grande conteúdo psicológico feminino, porque é a sua herança. Ele está agora experienciando uma outra atividade biológica e traz todo aquele conteúdo, não obstante ele seja perfeitamente másculo. Mas ele traz um grande conteúdo. Vamos explicar melhor. Chopin era uma personalidade frágil, romântica, absolutamente másculo. Elege uma mulher como George Sand, totalmente feminina, mas para poder sobreviver numa sociedade de sombra e desejando ser escritora, veste-se de homem, assume atitudes masculinas, sem ser masculinizada. Ela era uma mulher muito sensual e muito feminina. Os conteúdos psicológicos de Chopin, a sua ânima, naturalmente sensibiliza com o ânimos de George Sand. E ele que, digamos, teria tido muitas experiências femininas, trouxe o conteúdo, o maneirismo, a gentileza, sem perder a sua honorabilidade masculina. E muitas mulheres de temperamento forte, líderes, sem deixar de ser femininas, não precisa masculinizar-se, fazer musculação, virar aqueles monstros de bolas nos músculos. Porque a lei da gravidade não perdoa, depois cai. Não perdoa. Eu vi um pedacinho das Olimpíadas, um trecho muito rápido, assim en passant. E então as grandes campeãs australianas, a maior nadadora da Austrália, que devia ser uma flecha, a maior nadadora do mundo, agora está uma veneranda senhora de 80 e tal quilos. Até para correr, ela teve que correr maneirado, né? É inevitável a gravidade e as enxúndias. É palavra antiga da Bahia, as gorduras. É baianês. Então elas vão juntando nos lugares errados. Eu não fico aborrecido com a gordura, mas eu fico triste dela escolher o lugar que não deve. Colocar pneus num lugar horrível. Claro que isso não diz respeito a mim, é claro. Mas então, aquele conteúdo feminino de Chopin, se esse conteúdo feminino, ele não poderia nos dar o romantismo das suas músicas. Esse é aquele conteúdo másculo, o ânimos de Wagner. Ele não poderia nos dar a cavalgada das valquírias. Beethoven, predominância do
sentido masculino na natureza masculina. Então, nós vamos ver a sua música, ela retrata, e assim por diante. Quando nós vemos os grandes artistas, Miguel Ângelo, aquele homem notável, com a predominância ânima, o Moisés, era tão humano, a gente para junto dele e prende a respiração, fica esperando ele respirar. Que a lenda diz que ele bateu o martelo no joelho e deixou a moça, fala, e assim por diante. Então esses dois conteúdos fazem parte da nossa vida. O nosso comportamento sexual será naturalmente de como manipulemos o nosso conteúdo. Então nós vemos homens, e a tradição diz que os homens latinos são grandes amantes, pelo menos dizem as mulheres americanas. Late lovely. Imagina como o mundo é cheio de desequilíbrio. Então, são pessoas mais ternas, talvez. Pessoas com predominância do ânima, sem perturbar a masculinidade. O romantismo, então, é da alma latina, o francês, o italiano, embora o italiano deve ser um amante muito zoadeiro, 400 palavras de uma vez, como é natural. Mas Jesus também teve a ânima e o ânimos em sua natureza humana. Embora ele não tivesse tido reencarnações na Terra, ele já veio à Terra modelo e guia da humanidade. E antes que vós fosseis, eu já era. Então este homem notável estuda Joana à luz da psicologia profunda, carregava os dois conteúdos psicológicos. Porque sendo ele perfeito, ele não tinha apenas um conteúdo. Ele tinha os dois que ele foi integrar na sua natureza masculina. Vejamos. Trazem-lhe uma mulher surpreendida em adultério. E o adultério era crime hediondo contra a mulher. Coisa incrível. Como se a mulher caísse sozinha. O adúltero não. Até há pouco tempo no Brasil, o velho Código Civil punia gravemente a mulher, exceto se o adúltero fosse um grande senhor. Aí não era lá um pecado muito grande. Mas se fosse com um escravo, com uma pessoa de vida social menos abastecida de moedas, era uma penalidade execranda. E a mulher chega ali e vai atirada a Jesus. Eles não queriam condená-la, queriam surpreendê-lo em um momento de debilidade cultural. E logo lhe dizem: Senhor, essa mulher foi surpreendida em adultério, e Moisés manda lapidá-la até a morte, com pedradas. E tu preconizas o amor, afinal, o que devemos fazer? É uma situação difícil. E como Jesus não tinha como perguntar, porque a proposta estava muito bem feita, ele olhou para todos os jogadores, que são em abundância sempre. E diz uma tradição, que ele se abaixou e começou a escrever no pó. E outrem, um evangelho apócrifo, afirma que a curiosidade de cada um era grande. E todo mundo ficou intrigado: o que será que ele está escrevendo? E olhava. E quando olhava, ele escrevia uma palavrinha: ladrão. E aí a pessoa dava no pé, porque era. E outro olhava: mentiroso. E outro olhava: adúltero, com acento no U, bem forte. E o outro ia. E daí a pouco todo mundo correu o risco de olhar. Saiu por conta própria. Porque ele tinha dito: aquele que dentre vós estiver isento de pecado, que ele atire a primeira pedra. E começou a mostrar o pecadinho de cada um. Mas até aí estava o homem perfeitamente sintonizado com a sua missão. Quando termina, ele olha para a mulher, a praça está deserta, e dentro da sua psicologia ele faz uma pergunta: mulher, aonde estão aqueles que te condenavam? E ela olhou e disse: foram-se, Senhor. Então a natureza ânima, o conteúdo psicológico ânima, toma-o
E ele pergunta-lhe: ninguém te condenou? Já não era mais um estranho, era a mãe da mulher. Era uma outra mulher que entende o drama de outra mulher. Ninguém te condenou? Não, Senhor. Pois eu também não te condeno. Vai em paz e não tornes a pecar. A maternidade não condena nunca. O desespero é que condena. Mas a maternidade consciente não connive nunca com o erro. Não condenar não é concordar com o erro. É não punir, é não apedrejar. É um ato de neutralidade. Eu não te condeno, embora eu te diga que tu não agiste certo. E esse aqui é o amor. O amor não pode ser mesquinho e piegas, de enaltecer o vício e de esquecer o valor da virtude, mesmo do filho, da filha, da mãe, do pai. O amor tem que ser consciente. Apesar disso, meu bem, eu te amo. Não obstante isso, continuo amando. Embora haja isso, o amor é o mesmo. Porque um amor que sofre contingências e alternâncias emocionais não é amor, é paixão, é interesse, é jogo, porque ele está sujeito a intempéries emocionais. O amor é amor, dói, chora, mas a intensidade do amor dá vida, mesmo por aquele indivíduo ingrato. Jesus deu-a por nós, pelos que o traíram. Então é a natureza ânima que predomina. Eu não te condeno, mas não peques mais. Note bem a advertência da mãe. Antes tu não sabias, mas agora tu sabes. E ela foi e não pecou mais. Olha a ânima. Noutra alternativa, os fariseus, sacerdotes, os herodianos, começaram a perturbá-lo. E ele se irou. Ele então tomou atitude enérgica. O ânimos predominou. E ele disse: raça de víboras, sepulcros caiados de branco por fora e por dentro podridão, até quando eu vos aturarei? Era o homem, era o ânimos, a energia, mas não era a raiva dele, não, porque ele continua amando-os. Se a gente disser, a gente diz com um pouquinho de raiva, vontade de engolir o outro, mas ele não, porque eu não posso admitir, na minha limitação, que ele falasse assim: raça de víboras, sepulcros caiados de branco, podres por dentro, claro por fora, até onde eu vou suportar? Os sepulcros comiam ele. Até quando vos suportarei? E continuou suportando. Ele conseguiu conciliar as duas naturezas, deixar que a ânima dominasse o seu efeminar, que o ânimos predominasse sem o tornar brutal, grosseiro, violento, sem o caracterizar como indivíduo tosco. Daí ele permaneceu sempre como símbolo do equilíbrio, por ser o equilíbrio. E então Joana de Ângeles, no livro referido, diz que ele conseguiu a androginia psicológica, que transitava de um conteúdo para o outro, sem perder a grandeza da sua realidade. Deixai que venham as minhas criancinhas, e não as perturbeis. E noutra vez, tomando de uma criança como símbolo, é tão maravilhoso ver esse Jesus amante, esse Jesus amável, esse Jesus amor. E é tão notável ver aquele Jesus que não compactua conosco. Vai e faz o que tu deves fazer. Senhor, quem o vai trair? Aquele que neste momento leva o pão à boca era Judas. Todos o viram e ele também. Agora vai, faz o que tu deves fazer. Ele já estava comprometido. Jesus sabia e deu-lhe uma forcinha: vai. E ele foi. E o que a mim me sensibiliza muito mais é que numa velha oração das tradições católicas romanas, o credo, há uma frase muito singular que deve ter sido inspirada na Idade Média.
desceu ao inferno e ao terceiro dia ressuscitou. Não temos dúvida de que realmente Jesus, logo que se desprendeu, foi às regiões mais punitivas da erraticidade inferior buscar o amigo. O amigo enganado, porque se a traição de Judas foi cruel, pior foi o suicídio. Porque o suicídio é o crime hediondo, sem recuperação, só mais tarde pela reparação. E Jesus, vendo que seu amigo ainda estava nas sombras, tomado de profunda compaixão, foi resgatá-lo. Nas regiões profundas da espiritualidade inferior, em cujas malhas ele sucumbiu em mãos hediondas de entidades perversas e obsessoras. Porque aqueles dias do Calvário, pré e pós, foram dias de obsessão coletiva. Isso acontece em nossa sociedade com uma periodicidade tão grande, que são os linchamentos, a justiça com as próprias mãos. Um criminoso psicopata comete um crime terrível e a sociedade justa, acoimada por alguns arruaceiros, entra em violência e vai ao cárcere para matar o bandido e matá-lo com mais crueldade, a pauladas, a pontapés, a pedradas, a desforçar toda a animalidade em uma vítima indefesa. É um bandido que já é vítima de si mesmo, que talvez fosse vítima também do contexto social, que fosse vítima das autoridades injustas, das chamadas autoridades corrompidas. Essa violência dos gabinetes termina estourando na rua, na violência urbana. E a sociedade que é justa vai e aplica a lei de linche. É uma obsessão coletiva. Eu já vi grupos, não de linchadores, mas de revoltados, querendo fazer justiça com as mãos, cobertos por nuvens escuras, densas, em perfeito vampirismo, com entidades perversas do mais baixo nível. E também já vi, em lugares onde me hospedei, entidades do mais baixo nível moral e sexual, em promiscuidade alucinante, aguardando os hóspedes daqueles lugares. E muitas vezes me deitei no chão, porque eram hotéis, me deitei no chão, até que o dia seguinte me tirasse daquele lugar abominável. Porque o nosso intercâmbio com o mundo espiritual é mais frequente do que parece, a depender da faixa na qual situamos a nossa onda mental. Daí, o nosso encontro com Jesus não será nas páginas do Evangelho, não será no meio das ruas, será numa profunda introspecção, para encontrá-lo dentro de nós, desarmando-nos para podermos amar. Torna-se-nos inadiável o momento do grande encontro. Ele disse: quando eu for erguido, atrairei todos a mim. Os braços na cruz abertos é para afagar. Ele nos está atraindo há 2000 anos. Não titubeemos. Vamos até ele. E disse por fim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos. Tomai sobre vós o meu jugo, recebei o meu fardo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Leve meu fardo, suave é meu jugo, vinde a mim, eu vos aliviarei. Que nesta manhã, a proposta do encontro com Jesus, em uma releitura do seu Evangelho,
à luz da psicologia profunda, muito rapidamente. Nos enseje uma abertura íntima para talvez ainda hoje nós o encontrarmos. E a partir de então, não o separarmos mais do seu convívio conosco. Fazemos agora uma pausa, desejando aos senhores muita paz. E os que ficarem no ambiente, que procuremos preencher as nossas horas com alegria, com conversas boas, que evitemos o anedotário chulo, as divagações que perturbam e que nos levam de volta àquele estado que antecedeu a nossa proposta de encontro com Jesus. Muito obrigado e até logo mais.